Há um tipo de mulher que caminha por esta terra como se não pertencesse a lugar nenhum. Ela sorri, mas por dentro carrega um silêncio profundo. Em meio a muitos, sente-se estranha. Em lugares cheios, sente-se sozinha. E mesmo cercada por vozes, é como se o mundo falasse uma língua diferente da sua. Ela é sensível. Percebe o que ninguém diz. Capta dores que os outros escondem. E, por isso mesmo, sente-se deslocada. Há quem diga que é melancolia. Outros chamam de fraqueza. Mas o que poucos sabem, e o que quase ninguém tem coragem de falar, é que essa solidão não é uma falha. É um código. Um segredo que foi escrito dentro dela, desde antes do nascimento. Um sinal silencioso de que ela carrega algo diferente, algo sagrado, algo escolhido. Você já se sentiu assim? Como se o mundo inteiro estivesse sintonizado em uma frequência diferente da sua. Como se você estivesse aqui, mas não fosse realmente daqui. Se essa sensação te persegue desde que você era criança, continue comigo, porque esse sentimento pode não ser um problema, mas sim uma resposta. Uma revelação espiritual que você nunca foi ensinada a interpretar. E o que você vai descobrir neste vídeo pode mudar profundamente a forma como você se enxerga, e transformar a dor que você sentia em um propósito que você nunca ousou aceitar. Desde muito cedo, certas mulheres são separadas sem entender o motivo. Não se encaixam nos grupos comuns, são mal interpretadas em ambientes familiares, e até mesmo nas amizades, sentem que há uma distância que ninguém consegue explicar. Às vezes são vistas como misteriosas, outras vezes como difíceis. Mas no fundo, tudo o que elas carregam é uma sensibilidade espiritual que não encontra espelho no mundo ao redor. Elas se machucam com o que os outros ignoram. Amam com intensidade. Pensam com profundidade. E, por isso, sofrem em silêncio. Mas o silêncio delas não é vazio, é o grito abafado de uma alma que está sendo preparada para algo maior. É comum que essas mulheres passem longos períodos afastadas das multidões. Não por escolha racional, mas por necessidade de alma. Elas se retraem, se recolhem, sentem que precisam de solidão para respirar. E mesmo quando tentam se forçar a ser como todo mundo, algo dentro delas sempre as puxa de volta para o íntimo. Ninguém entende. Algumas são chamadas de frias, outras de orgulhosas. Mas a verdade é que elas estão em sintonia com algo muito maior. Elas estão sendo refinadas, lapidadas, preparadas em segredo para uma missão que ainda não foi revelada e que só pode ser compreendida no deserto. A solidão dessas mulheres não é castigo, é proteção. É um campo espiritual criado por Deus para que elas não se contaminem com o barulho do mundo. É nesse espaço de silêncio que elas escutam a voz que os outros ignoram. É ali, onde tudo parece ausente, que tudo começa a fazer sentido. Porque a alma das escolhidas precisa primeiro ser esvaziada, antes de ser preenchida. Precisa ser separada, antes de ser enviada. Precisa ser silenciada, antes de ser levantada com autoridade. E o mundo não entende esse processo, por isso, rejeita quem passa por ele. O que muitas não percebem é que essa sensação de exclusão constante, de não pertencimento, de saudade de algo que não se pode nomear, é um código de ativação espiritual. É como se o próprio céu tivesse colocado uma marca invisível sobre essas mulheres. Uma marca que só é reconhecida no mundo espiritual. Uma marca que atrai lutas, sim, mas também atrai proteção, revelações e dons que só podem ser ativados no silêncio. Não é coincidência que você seja constantemente puxada para dentro, que prefira a profundidade ao raso, que sinta uma inquietação toda vez que tenta se encaixar em padrões superficiais. Você foi separada, não para ser menos, mas para ser mais, para carregar uma luz que, por enquanto, só brilha quando ninguém está olhando. Há um ponto nesta jornada silenciosa em que a mulher começa a desconfiar de si mesma. Ela se pergunta, por que eu sou assim? Ou por que tudo parece mais difícil para mim? E nesse momento, o inimigo tenta plantar a mentira de que ela é inadequada, de que sua sensibilidade é um defeito, de que sua introspecção é fraqueza. Mas o que está acontecendo ali é o oposto.
A verdade é que essas mulheres são como sementes raras plantadas em solo profundo. Elas demoram mais para florescer porque suas raízes precisam descer até as águas mais puras. Elas não nasceram para a superfície rasa. Elas não pertencem ao comum. E por isso, não se abrem diante de qualquer olhar, não confiam em qualquer voz, não caminham com qualquer pessoa. Em vez de serem reconhecidas de imediato, são muitas vezes rejeitadas. Em vez de serem celebradas, são mal compreendidas. E em vez de serem cercadas, são isoladas. Mas esse isolamento é parte do plano. Ele não é a prova de que foram esquecidas, mas de que foram guardadas. Deus não expõe aquilo que ainda está sendo moldado. Ele esconde o que é precioso. E a solidão das escolhidas é essa caverna sagrada onde suas almas são transformadas, onde suas lágrimas regam seus próprios desertos, e onde suas perguntas, mesmo sem resposta, se tornam pontes para uma fé profunda e inabalável. Elas não foram deixadas de lado. Elas foram retiradas da multidão, porque sua unção não pode ser diluída. Muitas vezes, enquanto todos ao redor parecem seguir uma vida comum, casamentos, festas, promoções, círculos sociais cheios, a escolhida sente como se estivesse andando em outro ritmo. E está. Porque Deus não trabalha com ela da mesma forma que trabalha com os outros. Ela não é levada pelo fluxo coletivo. Ela é guiada por sinais invisíveis, por pressentimentos, por revelações silenciosas. E isso a faz questionar: será que há algo errado comigo? Não. O que existe é algo certo demais, grande demais, puro demais, que precisa ser protegido até que chegue o momento certo de se manifestar. E esse momento não é ditado por relógios humanos, mas por propósitos eternos. Durante essa jornada, a mulher escolhida aprende a conviver com o silêncio de Deus. Aprende que nem sempre haverá confirmações imediatas. Que os frutos da obediência muitas vezes demoram a aparecer. E que a caminhada solitária não é um erro, mas um método. Deus a está ensinando a confiar, mesmo quando tudo parece ausente. Está ensinando a andar pela fé, não pelas evidências. E é nesse terreno árido da solidão que ela se torna forte. Não uma força agressiva, mas uma força silenciosa, espiritual, firme, que vem de dentro. Uma força que não se impõe, mas que se sustenta. E quando ela amadurece nesse lugar, quando sua identidade é finalmente enraizada no invisível, então ela se torna inabalável. A solidão, para as escolhidas, é também o lugar onde os dons são ativados. É no quarto fechado, na oração em lágrimas, na noite em claro que os céus se abrem. Sonhos começam a revelar destinos. Intuições começam a antecipar acontecimentos. Palavras brotam do nada com sabedoria que não vem da mente. É ali, onde ninguém aplaude, que a unção começa a vazar. Onde as feridas se transformam em cura. Onde a história de dor se torna testemunho. Deus não revela seus segredos aos distraídos. Ele revela aos atentos. E só quem habita a solidão espiritual desenvolve essa escuta sensível. Por isso, a dor de estar só é também o presente de ser ensinada diretamente por Ele. E então, um dia, ela entende. Entende que nunca esteve sozinha. Que os anjos sempre estiveram ao redor. Que os sinais sempre estiveram no caminho. Que o silêncio não era abandono, era treinamento. Ela começa a ver que os períodos em que mais chorou foram, na verdade, os períodos em que mais cresceu. Que os nãos que doeram tanto foram livramentos. Que as portas que se fecharam a empurraram na direção certa. E que tudo, absolutamente tudo, fazia parte de um plano superior. A solidão se transforma em solitude. O isolamento em consagração. A ausência de companhia em presença divina. E quando isso acontece, nada mais a abala. É nesse ponto que tudo começa a fazer sentido. A mulher escolhida olha para trás e percebe que todas as vezes em que foi deixada de lado, na verdade, foi Deus a colocando em um lugar onde ninguém pudesse interferir em seu processo. Ela compreende que cada amizade que se desfez, cada relacionamento que não deu certo, cada ambiente de onde foi excluída, não foram perdas, foram livramentos. Porque o que Deus está fazendo dentro dela é grande demais para ser contaminado por influências erradas, por pessoas rasas, por relacionamentos que só drenariam a sua essência.
A preparação das escolhidas exige espaço, exige silêncio e exige discernimento. Por isso, antes de serem vistas pelo mundo, elas são vistas por Deus e escondidas por Ele até estarem prontas. Aquelas que um dia se sentiram rejeitadas, começam a reconhecer o valor da rejeição. Entendem que o que parecia abandono era, na verdade, aliança. Uma aliança invisível com o céu, que as conduzia por caminhos solitários para forjá-las na intimidade. E o mais impressionante é que, quanto mais profunda a solidão, mais refinado é o propósito. Quanto maior o vazio que sentiam, maior o espaço que estava sendo preparado para a presença de Deus habitar. Ele não as chamaria para algo comum. Ele não permitiria que o ouro delas fosse tratado como latão. Por isso, ele as afastou. E nesse afastamento, ele as revelou a si mesmas. É por isso que, quando essas mulheres despertam, sua presença se torna transformadora. Elas não precisam de palco, de microfone, de fama. Basta entrarem em um lugar, e as pessoas sentem. Sentem o peso da verdade. Sentem a paz que emana sem esforço. Sentem a firmeza que vem de quem já passou por batalhas silenciosas e venceu todas, mesmo quando ninguém via. Essas mulheres não carregam apenas histórias, elas carregam autoridade. E essa autoridade não vem de títulos, vem do processo. Vem do tempo em que foram desacreditadas, mas permaneceram. Vem das vezes em que tiveram apenas Deus como companhia, e mesmo assim escolheram continuar. E é por isso que a solidão não as destrói mais. Porque agora elas sabem. Sabem que não é fraqueza preferir o silêncio ao barulho. Sabem que não é estranho amar a profundidade num mundo de superficialidades. Sabem que não é solidão, é separação divina. E, principalmente, sabem que há outras como elas, espalhadas pelo mundo. Mulheres que também carregam esse mesmo chamado silencioso. Mulheres que também caminham entre os outros, mas com o coração voltado para as coisas do alto. Mulheres que também foram escondidas por um tempo, mas que, em breve, serão reveladas com glória. Essas mulheres são colunas espirituais, mesmo que ainda não tenham sido reconhecidas. São intercessoras silenciosas, que sustentam ambientes apenas com sua presença. São canais de cura, de revelação, de sabedoria. E tudo isso foi forjado no lugar secreto. No lugar que ninguém aplaude. No lugar onde a alma foi quebrada e reconstruída. No lugar onde Deus sussurrou coisas que os outros não ouviram. São mulheres que agora sabem que a solidão é, sim, um sinal. Um selo. Um código de eleição divina. Porque Deus não entrega grandes propósitos para quem não passou pela escola do deserto. E nenhuma delas saiu ilesa, mas todas saíram mais fortes, mais sábias, mais conscientes. E mesmo depois de despertarem para a verdade sobre si mesmas, as escolhidas continuam passando por fases de silêncio. A diferença é que agora elas já sabem o que esse silêncio significa. Já não se desesperam quando percebem que certas portas não se abriram. Já não se comparam com outras mulheres que parecem estar mais à frente. Porque entenderam que o tempo delas é outro. Que a frequência que carregam não vibra nas mesmas estações do mundo. O tempo das escolhidas é guiado pelo céu. E quando o céu age, não há atraso, há exatidão. A demora não é descaso. É maturação. A promessa não morreu. Ela está sendo aperfeiçoada dentro da alma, até que esteja madura o suficiente para nascer no mundo. E por conhecerem essa verdade, essas mulheres passam a caminhar com mais leveza. Não porque a dor desapareceu, mas porque elas aprenderam a atravessar a dor com propósito. Sabem que até as lágrimas têm direção. Que até o choro é oração. Que até o vazio tem uma missão. E com esse entendimento, elas já não esperam ser entendidas por todos. Já não se esforçam para serem aceitas onde não pertencem. Já não se forçam a sorrir quando o coração precisa de recolhimento. Porque agora vivem em verdade. Em coerência espiritual. Em aliança com a própria essência. Elas também começam a identificar outras como elas. Sentem, no olhar de outra mulher, a mesma saudade inexplicável. O mesmo peso na alma. O mesmo silêncio conhecido. E então nasce algo poderoso,
a conexão entre as escolhidas. Uma ligação que não exige muitas palavras, que não depende de afinidades superficiais. É como se o espírito reconhecesse o espírito. E essa conexão se torna cura. Porque uma escolhida fortalece a outra. Uma entende o que a outra não consegue nem explicar. Uma segura a outra quando o mundo não enxerga. E ali, nessa união silenciosa, nascem alianças que o inferno não consegue quebrar. Mas mesmo com essas alianças, elas continuam sendo mulheres de solitude. Porque o chamado delas exige mergulhos profundos. Elas não são chamadas apenas para viver, são chamadas para transformar. E para transformar, precisam ver além. Precisam sentir além. Precisam suportar cargas espirituais que os outros não suportariam. Às vezes, suas dores nem são só delas. São dores que carregam por seus filhos, por suas famílias, por suas nações. Elas oram por todos. Intercedem sem serem vistas. Carregam no espírito guerras que nunca serão contadas. E mesmo assim, continuam firmes. Porque sabem que foram escolhidas para isso. E sabem que sua força não vem delas, vem de Deus. A beleza dessas mulheres não está apenas na aparência, mas na presença. Quando elas falam, a atmosfera muda. Quando elas oram, o céu se move. Quando elas choram, o mundo espiritual se abala. Elas têm autoridade sem precisar gritar. Elas têm sabedoria que não vem de livros, mas do joelho no chão. Elas não foram treinadas por técnicas humanas, foram treinadas pelo próprio Espírito. Por isso, mesmo quando estão em silêncio, estão em guerra. Mesmo quando estão quietas, estão movendo realidades. Mesmo quando parecem pequenas aos olhos do mundo, estão gigantes no mundo invisível. Porque sua unção não depende de reconhecimento humano. Depende apenas da fidelidade ao que receberam. E essa fidelidade é provada todos os dias. Nos dias em que tudo parece dar errado. Nas noites em que ninguém pergunta se está tudo bem. Nas fases em que todos parecem avançar. E elas parecem estar paradas. Mas elas permanecem. Elas não desistem. Porque sua fé não está nas circunstâncias, está no chamado. Sua esperança não está no agora, está na promessa. E sua força não está nos elogios, está no Espírito Santo. Elas caminham mesmo com medo. Caminham mesmo em silêncio. Caminham mesmo sozinhas. Porque sabem que o caminho delas é diferente. E que a estrada estreita, por mais dura que seja, sempre leva para um lugar seguro, o centro da vontade de Deus. E à medida que continuam nesse caminho estreito, algo começa a florescer dentro delas: discernimento. As escolhidas desenvolvem uma percepção espiritual tão sensível que passam a enxergar o que está por trás das palavras, o que está escondido nas intenções, o que está por trás das máscaras. Elas entram em lugares e sentem os ambientes. Sabem quando há paz, e sabem quando há guerra, mesmo que ninguém diga nada. Sabem quando devem ficar, e sabem quando é hora de partir. Porque a solidão que viveram as ensinou a ouvir a voz de Deus no silêncio. A dor que sentiram as ensinou a confiar sem ver. O isolamento que passaram as preparou para caminhar sem aprovação. Elas se tornaram íntimas do Espírito, e por isso, agora, são guiadas por Ele, não por emoções, não por pressões, não por carências. Essas mulheres começam a viver de forma seletiva. Não por orgulho, mas por proteção espiritual. Sabem que não podem se conectar com qualquer pessoa, não porque se acham melhores, mas porque já entenderam que sua energia precisa ser guardada. Já não entregam sua alma para qualquer ouvinte. Já não expõem seus sonhos para qualquer companhia. Aprenderam que existem pessoas que não conseguem lidar com aquilo que Deus confiou a elas. E por isso, guardam. Não por medo, mas por sabedoria. Porque não estão em busca de aplausos, estão em missão. E missão exige vigilância, exige discernimento, exige firmeza. E quanto mais crescem, mais compreendem que o mundo espiritual não brinca. Percebem que há ataques sutis disfarçados de elogios. Que há sabotagens espirituais travestidas de afeto. Que há laços que não unem, mas prendem. E elas cortam, mesmo com dor. Rompem, mesmo com amor. Porque sabem que nada,
absolutamente nada, pode interferir naquilo que Deus está construindo dentro delas. A essa altura da jornada, elas já não se iludem com promessas humanas. Aprenderam que só a promessa de Deus é segura. E é por isso que não correm, não competem, não se comparam. Elas caminham no ritmo do céu. Esperam, oram, confiam. Sabem que quando Deus quiser revelar, Ele mesmo fará. Sem forçar, sem negociar, sem precisar se expor. Essas mulheres não se vestem para impressionar, se vestem com propósito. Não falam para serem notadas, falam quando são guiadas. Não agem para serem aceitas, agem para cumprir o que lhes foi confiado. Sua presença incomoda, porque carrega a verdade. Sua ausência também incomoda, porque deixa vazio. E mesmo quando tentam ser discretas, sua luz as denuncia. Elas não pedem palco, mas quando falam, suas palavras ecoam. Não desejam poder, mas carregam autoridade. Não buscam visibilidade, mas onde estão, a atmosfera muda. Porque não são movidas por si mesmas. São movidas por um fogo que arde por dentro e que não pode ser apagado, nem pela solidão, nem pelo abandono, nem pela dor. E quando olham para o espelho, já não veem a mulher quebrada de antes. Veem uma guerreira silenciosa. Veem cicatrizes que contam histórias. Veem olhos que aprenderam a chorar sem perder a fé. Veem uma alma que foi esmagada, sim, mas que agora carrega óleo. Óleo que não se compra, que não se ensina, que não se copia. É o óleo da experiência, da espera, do silêncio, do quebrantamento. É o óleo daquelas que foram forjadas no secreto e que agora exalam algo que o mundo não entende, mas que o mundo precisa. Algo que não vem da carne, mas do espírito. Algo que só quem passou pelo vale conhece. Agora, se você sentiu que este vídeo falou diretamente com você, se ao ouvir cada palavra algo dentro do seu espírito se aqueceu, então não ignore esse sinal. Porque pode ser o próprio céu te confirmando que aquilo que você sempre viu como dor, na verdade, era um chamado. Um chamado que agora está sendo ativado. E se você reconhece esse processo na sua caminhada, saiba, você não está só. Você é uma escolhida. E sua solidão sempre foi um código entre você e Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com outras mulheres que também precisam entender o valor de sua jornada silenciosa. Deixe seu comentário, conte seu testemunho. E se quiser continuar recebendo conteúdos que fortalecem, despertam e confirmam o chamado espiritual de mulheres separadas por Deus, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Porque aqui, você será lembrada todos os dias. Aquilo que te faz diferente é exatamente o que te torna divina.